Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 6 de abril, 6 de maio, desculpe, nós estamos recebendo com muito prazer o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: rever lei para crescer melhor. Na Folha de São Paulo, diretor da Petrobras omitiu riscos sobre aquisição no Japão. No Estadão, por eleição Dilma da diretoria da Caixa ao PTB. No Santa Portal, Renan Calheiros recorre ao plenário do Supremo Tribunal Federal contra a decisão. No site do Boc News, aposentados podem solicitar desconto no IPTU até julho. No G1 Santos e região, divulgado novo vídeo de agressão em mulher em Guarujá. No portal da UOL, diretoria da Petrobras omitiu riscos de compra de refinaria no Japão. Chico. 8 horas e 6 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos tratar de temas fundamentais para o município e para a região metropolitana da Baixada Santista, como é o caso, por exemplo, de mobilidade urbana. Vamos falar também de política habitacional, considerando-se que a nossa região metropolitana, reunindo as 9 cidades da Baixada Santista, apresenta um déficit imenso, expressivo, da ordem de 100 mil moradias populares. Vamos falar também do setor de saúde, em especial das ações que vêm sendo desenvolvidas pela Prefeitura para o enfrentamento da dengue, que é um problema que não é apenas do poder público, mas é um problema de todos nós, cidadãos, que devemos nos preservar e cuidar para que os criadouros não se expandam pela cidade e tenhamos o menor número possível de casos da doença. Vamos falar também, é evidente, sobre a Copa do Mundo. Estamos, afinal, às vésperas desse maior evento do planeta e saber especialmente do Museu Pelé, se ele será de fato entregue e inaugurado antes da Copa do Mundo, provavelmente no dia 7 de junho. E, é claro, vamos falar de política, pois estamos a menos de 5 meses das eleições gerais de 5 de outubro. Mas o debate em torno de todos esses temas, entre outros relevantes, vocês vão acompanhar assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa terça-feira é de sol, segundo o Climatempo, não chove. A temperatura varia entre 18 e 30 graus em Santos. As ondas podem chegar a no máximo 1 metro nas praias da região. Estradas. O tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Ponto de lentidão apenas na chegada a São Paulo pela Anchieta. Está em vigor a operação 5x3. As pistas norte seguem sentido São Paulo. Apenas a sul da Imigrante segue sentido litoral. A sul da Anchieta está fechada somente no trecho de Serra para obras. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações, o tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail, je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta vamos entrevistar o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Voltamos já. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O
Jornal BocNews está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BocNews ao seu jornaleiro. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 6 de maio, e hoje recebendo com muito prazer o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Humberto Chalub. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. Um policial militar aposentado foi assassinado na última madrugada em Santos. Ele estava com a filha no carro quando marginais chegaram e atiraram 15 vezes. A reportagem é de Felipe Gôngola. Mostra o corpo do PM aposentado Vandeilton Santiago Vieira, de 48 anos, no chão, e o veículo da vítima sendo vistoriado. Ele tinha acabado de deixar a filha de 17 anos na casa da tia, na rua Ministro Xavier Toledo, no Campo Grande, em Santos. Coincidentemente, na mesma rua que mora a namorada do ex-PM, que estava em casa no momento dos tiros. As balas só atingiram Vandeilton. Segundo os investigadores, nem a arma e nem os pertences pessoais do policial foram levados. Por isso, a polícia trabalha com a hipótese de execução. Uma das linhas da investigação é de que o assassinato tenha sido encomendado por uma facção criminosa, já que o policial atuou na força tática da PM. Muito bem, aí está a reportagem e mais um caso de violência na nossa região. Tivemos também aquele caso, aquela verdadeira barbárie, aquele linchamento no Guarujá, enfim, de uma senhora espancada até a morte, enfim, e tantos casos. Os casos de violência se sucedem e é preciso dar um basta nesse estado de coisas. Prefeito, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque mais uma vez. Como é que o senhor está acompanhando, prefeito, todas essas, enfim, essa situação gravíssima com relação à segurança pública, não apenas aqui na região, mas, enfim, no país inteiro? Bom dia, Chico, Chalub, Paula, aos telespectadores que nos acompanham. Segurança é um grave problema, um grande desafio, né, no Brasil inteiro, e na nossa cidade, na região também não é diferente. Eu vejo a necessidade de uma atuação conjunta, né, entre todas as esferas de poder. Constitucionalmente, a segurança é uma responsabilidade do Estado, mas o município deve fazer a sua parte, tem condições para isso. O governo federal, da mesma forma, tem que fazer a sua parte. Eu diria que, dentro de uma divisão de responsabilidades, de atribuições, quando a gente vê esse armamento pesado sendo utilizado, quando vê esse volume de droga sendo comercializado, em São Paulo, por exemplo, nós não temos a fabricação desse tipo de armamento, nós não temos. São Paulo é líder mundial em produção de açúcar, laranja. Aqui não se produz essa droga que é comercializada aqui, portanto ela chega até aqui. Então as fronteiras devem ser amplamente fiscalizadas, né, para que essa droga e esse armamento não chegue ao Brasil de forma geral, né? Esse é um grande desafio. O fortalecimento das polícias, né, Polícia Civil, Polícia Militar, a valorização, a utilização de novas tecnologias que são fundamentais para tornar as cidades mais seguras. Aqui em Santos nós avançamos nesses meses aí, nos 15 meses que estamos aqui à frente do município, no sentido de ampliar as parcerias com o governo do estado, principalmente na questão da atividade delegada. Assinamos um convênio que permite ao município contratar nos horários de folga os policiais militares. Muitas vezes esses policiais, no horário de folga, eles acabam fazendo bico, atuando informalmente e vão passar a atuar a serviço do município com essa parceria que foi assinada. O município paga o valor correspondente à hora de trabalho e o Estado entra disponibilizando armamento, farda, viatura, combustível. Isso vai fazer com que a gente aumente o número de policiais nas ruas da cidade de Santos. Esse foi um tema importante. O outro,
dentro da linha de preservar o patrimônio público, da segurança da população, nós estamos aumentando em 50% o efetivo da Guarda Municipal. Nós fizemos concurso público, que está sendo concluído essa semana, vamos publicar o resultado já da finalização do concurso. Em 60 dias nós já teremos novos guardas municipais atuando na cidade. Serão 150 novos guardas municipais para atuar na cidade de Santos. Estamos investindo em tecnologia, a questão do monitoramento em vídeo das ruas, das avenidas, de todos os bairros da cidade. Nós vamos dobrar o número de câmeras existentes na cidade ainda esse ano, até o final do ano de 2014. São vários processos licitatórios que já estão em andamento. E vamos implantar também um CCO, um Centro de Controle Operacional, para que a gente possa fazer o monitoramento de toda a cidade e auxiliar fundamentalmente a polícia na elucidação das ocorrências, né? Identificando aí possíveis suspeitos, como já tem sido feito, mas agora de uma forma mais enfática com esse Centro de Controle Operacional, que será um dos mais modernos do país. Estamos fazendo a nossa parte, porque esse é um grande desafio, um grande problema, e nós precisamos ter uma cidade mais segura. Sem dúvida nenhuma. E é fundamental, o prefeito abordou bem esse aspecto, é fundamental que o governo federal participe desse processo, policiando, fiscalizando as fronteiras. A Polícia Federal não tem efetivo suficiente para cuidar de todas as fronteiras do Brasil. Nem que seja a atribuição das Forças Armadas, porque é uma questão até de segurança nacional. É preciso fiscalizar, policiar as fronteiras secas, as fronteiras marítimas, também aéreas, porque não é possível o que acontece, porque a droga e também as armas entram exatamente pelas fronteiras. E além dos investimentos em segurança, é preciso, professor Chalub, também investimento em educação. Se este país não fizer um pacto pela educação, no sentido de tentar minimizar essa situação, um pacto que leve pelo menos uma geração, nós teremos muitas dificuldades. Chalub, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia Chico, bom dia prefeito, Paulo. Eu vejo um aspecto interessante que é pouco discutido, porque quando se fala em segurança, normalmente se pensa muito na repressão. Então, todas as ações que são feitas, a gente está pensando da seguinte maneira: bom, aumentou o número de bandidos, a gente aumenta o número de polícia, aumenta o número de penitenciários, quer dizer, é uma coisa, é um processo que não vai ter fim nunca. Eu acho que o caminho da repressão é um caminho emergencial, né? Essa questão de colocar a polícia na rua, daqui a pouco vai ter mais polícia do que população na rua, porque a coisa vem numa ordem crescente, a gente está sentindo isso cada vez mais próximo, né, das nossas casas. De alguma forma, todos nós fomos vítimas, de alguma maneira, desse processo. Então, acho que assim, a forma de combate a isso, talvez tenha que ser feita de uma forma mais ampla, uma visão mais ampla. E o que se vê, por exemplo, é uma geração, somente os jovens que estão aí na faixa dos 12 aos 20 e poucos anos, que são o maior contingente de infratores que nós estamos observando hoje. E que serão os futuros bandidos aí, consolidados aí, com suas quadrilhas e tal. Então, eu penso que as medidas, elas não podem só se dar no plano da repressão. Então, daqui a pouco, o que adianta? A gente vai ter pelotões na rua que vão tentar segurar, frear uma coisa que a gente está vendo que não fugimos do controle. Então, aí entra, assim, essa questão da educação, que eu acho que é fundamental. A gente tem um plano nacional que envolva todos os municípios. Aí, essa questão também da municipalidade, do ensino. Eu chego à conclusão hoje, depois de todo esse processo, que falhou no seguinte aspecto: algumas cidades vão muito bem na educação e outras cidades vão muito mal, que a gente não conseguiu criar um padrão nacional de educação, principalmente na base, que pudesse implementar a questão da educação, a questão do esporte, a questão da consciência cidadã. Então, acho que assim, tem muitas medidas que eu acho que nem você falou, Chico, estamos na hora de discutir essa eleição. Sem talvez dúvida. seja um momento propício, porque não que você não tenha que se discutir isso fora da eleição, mas é quando esses temas vêm mais à tona, vêm mais, sem dúvida nenhuma, se tornam mais efervescentes. É realmente preocupante, que nesse caso que aconteceu no Guarujá, porque aí se dá uma reação popular, que eu acho que não se dá só contra a pessoa, né? Aquilo envolve a toda a insatisfação com essa questão da falta de habitação, a questão da saúde hoje também é uma questão muito relevante, que cada município tenta de alguma forma amenizar, e a gente não vai conseguir fazer as coisas individualmente, e não vai conseguir, uma cidade só não consegue fazer. E o encargo, né, Charles, acaba ficando para o município. Exatamente. E as pessoas moram no município, quer dizer, os municípios são cobrados, cada vez mais eles têm que resolver os problemas, ou seja, um deles, prefeito, por exemplo, é a questão habitacional. Quer dizer, a nossa região tem um déficit, pelo menos oficial, da ordem de 100 mil moradias, quer dizer, é um absurdo. Imenso esse déficit. É bem verdade que Santos, por exemplo, tem algo em torno de 15 mil moradias. De todas as cidades, é aquela que, pelo seu porte, é aquela que apresenta proporcionalmente o menor déficit. Mas, de qualquer forma, 100 mil moradias na região é um déficit tremendo.
imenso, prefeito. Nesse sentido, prefeito, o que está sendo feito, pensando em termos de região e particularmente em Santos, com relação à habitação? Olha, quando a gente aborda a questão da segurança, sem dúvida alguma, a gente tem que fazer a divisão sob o ponto de vista da causa e do efeito, né? O que a gente acaba discutindo muito fortemente é os combates relacionados ao efeito, né? Que são as consequências desse mal e as medidas repressivas. Mas é fundamental e imprescindível investir na base, né? Investir na saúde, na educação, no social, na habitação, oferecendo condições mínimas de dignidade para o cidadão. Esse é o grande caminho para que a gente possa ter um país do ponto de vista de social mais justo, mais igualitário. E a habitação é um tema extremamente importante, né? A gente sabe que a moradia é sinônimo de dignidade para as pessoas. E por uma série de entraves, Santos é uma ilha, né? Nós temos 39 quilômetros quadrados. Sabemos das imensas dificuldades de área, primeiro de áreas disponíveis, e encontrando áreas disponíveis dos valores que são praticados nessas áreas em função da valorização imobiliária. Nós temos buscado alternativas, né, metropolitanas, iniciamos no nosso governo a obra daquele que é o maior projeto habitacional nos últimos anos, que é o Tancredo Neves, foi uma parceria com a Prefeitura de São Vicente. Santos tinha uma área em São Vicente, a Prefeitura de Santos, a Coab. Nós destinamos metade dessa área para a Prefeitura de São Vicente realizar um projeto habitacional para atender a sua demanda e utilizamos metade da área para o município de Santos. São 2.240 unidades habitacionais, 1.120 para Santos, 1.120 para São Vicente. Essa obra já está em andamento, já iniciamos as obras aí que são extremamente importantes para atender a demanda da nossa cidade. Estamos em obra também no Caneleiras, que é uma obra que já estava em andamento, são 680 unidades habitacionais, vamos entregar as primeiras 160 agora no mês de julho. Estamos avançando em projetos importantes, o Santos O, que é ali no São Manuel, licitação já foi publicada, no final desse mês já abrem-se os envelopes, né, para escolher a empresa contratada. O Santos R, que é o Cruzeiro do Sul, no Morro da Nova Sintra, são 320 unidades habitacionais, também licitação publicada, e os envelopes abrem agora no final do mês de maio. E vamos também publicar uma licitação que eu diria que é histórica, um problema que vem sendo tratado na cidade há muitos e muitos anos. Aprovamos projeto arquitetônico, projeto executivo, licitação está pronta para ser publicada, até o final do mês ela será publicada, que é o da Vila Santa Casa. São 133 unidades para atender a totalidade das famílias. Resolve o problema, vamos atender todas as famílias. Nossa expectativa, Chico, é iniciar essas obras ainda nesse ano de 2014, com a conclusão do processo licitatório. Estamos trabalhando em outros projetos, né, na questão, criamos um grupo de trabalho com o SPU, porque nós temos algumas áreas da União que podem ser utilizadas para habitação dentro do município. Evidentemente que essas áreas muitas vezes têm problemas documentais, de títulos, e nós, portanto, criamos um grupo de trabalho formado por profissionais da Prefeitura, juntamente com profissionais do SPU, para que a gente possa avançar e o SPU possa disponibilizar essas áreas para a Prefeitura, visando a construção de unidades habitacionais. E um outro tema que vem sendo tratado por parte da Prefeitura, que é uma inovação, é uma parceria com o Governo do Estado, para que o Governo do Estado possa disponibilizar, algo que nunca foi feito, o Governo do Estado possa disponibilizar recurso, dinheiro para a Prefeitura adquirir áreas, ir ao mercado e comprar áreas privadas para viabilizar projetos habitacionais. Nós estamos avançando muito nessas tratativas, temos uma série de áreas já identificadas, que evidentemente nós não vamos divulgar antes de ter a decisão tomada. Estamos no estágio adiantado de negociação com o Governo do Estado, especialmente com o governador. Inclusive o governador estará aqui na região amanhã e podemos ter novidades em relação a esse tema. Isso vai nos permitir ampliar por essa série de entraves, né, que nós temos, a questão dos valores, a questão das áreas da União, que tem dificuldade de documentação, a produção habitacional em Santos, nas últimas décadas, eu diria, ela não foi compatível com a necessidade, né, com o déficit. Isso acabou gerando esse déficit que você colocou e que nós temos que trabalhar em parceria com o governo federal, com o governo estadual. Sim. Quando a gente pega, por exemplo, a política do governo federal, os valores que são praticados pelo Minha Casa Minha Vida, eles são insuficientes para se construir moradia em Santos. Então, o que nós fizemos no caso do Tancredo? Nós tínhamos lá um valor do PAC, buscamos uma complementação do governo do Estado, ou seja, dentro de um mesmo projeto, unimos o governo federal e o governo estadual,
para que o projeto pudesse sair do papel. E é esse o caminho, buscar parceria com o governo federal, com o governo estadual, para compra de área, para construção e fazer o que a população espera, entregar. Né? Quando nós tivemos agora, nesse último feriado, esse incêndio, né, na comunidade do Mangue Seco, do Butantã, são famílias que vivem, eu digo sempre que a condição de moradia dessas famílias que vivem em palafitas é o maior símbolo da desigualdade social que nós temos na nossa cidade. Nós temos que trabalhar para reduzir essa questão, para dar moradia digna para essas famílias. Inclusive, essas áreas que estão sendo negociadas com o governo do Estado buscam prioritariamente atender essas famílias que vivem nessas condições. Mas o cadastro vai ser respeitado. Com certeza. O cadastro antigo. Nós temos que respeitar o cadastro, os conjuntos habitacionais que estão em construção, que eles estão sendo viabilizados, vão obedecer e respeitar um cadastro existente. O que nós precisamos fazer é ampliar a produção para atender um maior número de famílias. Sem dúvida. Eu gostaria de tocar num aspecto interessante que talvez também é pouco debatido, que é a questão das novas empresas que vêm para Santos. E, graças a Deus, né, a gente está tendo aí um boom de possibilidades de crescimento da atividade econômica, porém ela sempre gerou alguns reflexos, aí a gente está sendo vítima disso, principalmente em questão do Polo de Cubatão, a construção da rodovia dos imigrantes, que provou que ao longo da história teve aquele momento de expansão, se necessitou da mão de obra e depois a mão de obra ficou por aqui, muita dela não qualificada, porque era a mão de obra para construção, depois se precisou do técnico, se abandonou aquele operário que construiu e ele ficou nas cotas de Cubatão, ficou na Vila Tel, foi procurar espaço assim. Não existe, por exemplo, assim, uma perspectiva de planejamento, como já estamos vivendo uma região metropolitana, e o senhor muito bem colocou a questão de que Santos é uma ilha e, a exemplo de todo mundo, que não é só uma particularidade de Santos, né, os locais mais centrais, mais bem dotados de infraestruturas, acabam sendo valorizados porque todo mundo quer morar perto do hospital, quer morar perto do supermercado, do posto de saúde, enfim, quer o conforto que a infraestrutura oferece. E acaba gerando que todas as pessoas que estavam aqui, que construíram o prédio, ou trabalharam na obra de implantação da indústria, acabam ficando de alguma forma, porque vem uma possibilidade de ter uma perspectiva econômica e acaba adensando. Não existe um planejamento, por exemplo, que ao invés desses investimentos, eu costumo até dizer na questão da saúde, é muito importante, até ficar bem clássico isso. A pessoa sai lá de Itanhaém, sai lá de Peruíbe, vem ter atendimento aqui, porque talvez o hospital de lá não tenha a mesma capacidade de atendimento, técnica, e acaba vindo para Santa Casa, acaba vindo, quer dizer, a ideia que se tinha, até tinha uma frase que se falava que, olha, o investimento na saúde do pessoal do litoral é comprar ambulância para mandar para Santos, né? Sempre foi essa a ideia que se tinha. Não é o momento também de se sentar e falar assim, bom, de repente um investimento, apesar do dinheiro ser de Santos e as necessidades ainda serem prementes aqui, às vezes é melhor colaborar com um investimento numa outra localidade que vai, por exemplo, demandar um assentamento daquela população com mais dignidade. Não seria o momento também de se discutir isso na região metropolitana? Uma visão metropolitana do problema. Mas, prefeito, eu gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Chegou a hora de soltar a voz. Vamos mostrar quem somos nós. Esquece tudo que você já viu. Vamos fazer a melhor eleição do Brasil. Eu quero, eu posso, eu vou fazer. O melhor do Brasil pra mim, pra você. Tire
o seu título de eleitor e participe. Vamos fazer o melhor para o Brasil. TSE, Justiça Eleitoral. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 6 de maio. E hoje recebendo com muito prazer o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista Humberto Chalub, que é o diretor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília. E que no bloco anterior, prefeito, deixou uma colocação com relação à possibilidade de se pensar de forma metropolitana, no sentido até habitacional, dada essa dificuldade de áreas, enfim, que nós temos em toda a região. Sem dúvida alguma, Chico. Esse é um tema importante. Eu me lembro quando fui secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, nós articulamos uma série de ações e parcerias para estimular o desenvolvimento das regiões metropolitanas do Estado de São Paulo, inclusive disponibilizando recursos para que essas regiões pudessem realizar estudos aprofundados com o objetivo de identificar suas carências, suas necessidades, sempre em nível regional. Inclusive, naquela época, foi feito um convênio aqui com a Agência Metropolitana, onde nós disponibilizamos recursos para que fosse feito o planejamento estratégico da região metropolitana da Baixada Santista. Esse trabalho foi contratado uma empresa especializada, esse trabalho foi realizado, inclusive ele será apresentado, foi um trabalho concluído, será apresentado nos próximos dias pela AGEM, que tem justamente esse objetivo, a integração das políticas em nível regional. Nós vemos uma região metropolitana e não há como se pensar a solução de um problema, por exemplo, a saúde. A saúde é um grande desafio, é um grande problema que nós temos. Aqui em Santos, 40% dos atendimentos que são feitos nos nossos equipamentos públicos de saúde são atendimentos feitos a pessoas que não vivem na cidade de Santos. 40%, né? É um número bastante significativo dentro da nossa rede. Obviamente que isso acaba elevando os nossos custos, exigindo mais investimento, então isso já se consolida. O fundamental é que as cidades possam, não adianta a gente resolver o problema da saúde em Santos e não resolver em São Vicente, resolver em São Vicente e não resolver em Praia Grande. Nós temos que ter essa visão macro, com cada cidade focando numa especialidade, com cada cidade tendo equipamentos próprios para atender o seu cidadão. E isso, esse papel de articulação e também de apoio à execução desses projetos, sem dúvida alguma, é de competência do Estado. O Estado tem essa missão, juntamente com o governo federal, que tem a prerrogativa de apoiar esses investimentos, esses projetos. Nós estamos trabalhando nessa direção, não só na saúde, mas também na habitação. Nós temos áreas, diferentemente de Santos, nós temos municípios vizinhos que têm áreas disponíveis. Fizemos uma boa parceria, como eu acabei de citar, uma parceria metropolitana com São Vicente, um projeto que já está em execução, ou seja, nós estamos executando esses projetos. É uma obra como o VLT, é uma obra metropolitana, integrando nesse primeiro momento duas cidades, como Santos e São Vicente, que são as cidades que registram o maior número de deslocamentos todos os dias. Estamos pensando em outras obras viárias também, em parceria com São Vicente, o túnel ligando a Zona Leste à Zona Oeste, que vai também beneficiar a população que vive em São Vicente e também a população de Santos de forma geral. Eu vejo como muito importante esse tipo de ação. Nós tivemos recentemente todos os prefeitos aqui da região com o vice-presidente da República, no Michel Temer, com o intuito de apresentar projetos metropolitanos para que eles sejam incluídos no PAC 50 bilhões. Estamos aí numa boa expectativa, aguardando o retorno, aguardando a resposta positiva para que esses investimentos possam se consolidar e a gente tenha essa visão de atender o cidadão como um todo. O cidadão metropolitano, ele vive numa cidade da Baixada, ele trabalha em uma outra cidade, estuda em uma terceira cidade, namora numa quarta cidade, enfim, ele tem uma vida metropolitana. E é importante que os gestores públicos tenham essa visão, tenham esse entendimento, e já que os problemas, os desafios são metropolitanos, as soluções também precisam ser metropolitanas. Exato. Problemas comuns exigem, afinal, soluções comuns. O senhor falou em saúde, prefeito, e nesse sentido, um tema que preocupa a todos, e é o país inteiro, porque a dengue está avançando. No estado de São Paulo, nós temos diversas cidades, diversas regiões já vivendo uma epidemia. Enfim, como está a situação em Santos? Quer dizer, que tipo de ações a prefeitura vem desenvolvendo? E é importante lembrar o seguinte, é fundamental a participação de cada um dos
cidadãos, principalmente das crianças, nas escolas, enfim, é uma maneira, porque não há como enfrentar a dengue, não há como debitar ao poder público, seja ele federal, estadual, municipal, que não terá condições de enfrentar uma epidemia de dengue. É preciso a participação de todos nós. E só um acréscimo, né, Chico? Essa questão da dengue acaba naquilo que a gente estava conversando aqui. Quer dizer, as demandas aumentam de atendimento em função que a pessoa adquiriu da dengue e vai no hospital, vai no posto de saúde. Quer dizer, que é uma demanda que poderia estar sendo aliviada para atendimento de outras especialidades mais graves. Assim, e acaba gerando uma demanda enorme em função, às vezes, daquilo que você falou, que a população não colabora ou desdenha, às vezes, alguma iniciativa, ou não abre a porta para o fiscal poder entrar. O agente da dengue, que está identificado, uniformizado, quer dizer, e às vezes não pode entrar, isso acaba fechadas. Acarretando no aumento do atendimento também na rede pública, né? Então, é um desafio, hein, prefeito? Um grande desafio. Antes de falar da dengue especificamente, eu gostaria de falar um pouco da saúde, daquilo que vem sendo feito, porque isso reflete, como falou você, Chico, Chalub, na nossa rede. Nós estamos trabalhando muito na saúde sob duas perspectivas. A questão da melhoria da infraestrutura na nossa rede pública de saúde e a melhoria da qualidade do atendimento, né, que são ações que estão correlacionadas. Na questão da infraestrutura, nós estamos em ritmo acelerado fazendo as obras do Hospital dos Estivadores. Vamos concluir essas obras no ano que vem para que o hospital seja colocado em funcionamento no ano de 2016. Essa é a nossa meta e esse é o nosso cronograma de trabalho. Com relação aos nossos prontos-socorros, que são os principais equipamentos utilizados pela população com maior volume de atendimentos, nós estamos construindo uma UPA central, né, que vai substituir o pronto-socorro central, uma UPA muito mais ampla, muito mais confortável para a população, com todo o ambiente, os ambientes climatizados, enfim, com todas as condições para atender a população com qualidade. Ela vai funcionar ali na Joaquim Távora, com a rua São Paulo. Já estamos em obra, primeiro semestre do ano que vem, essa UPA estará em funcionamento. A UPA da Zona Noroeste está já em licitação, vamos começar as obras nos próximos 90 dias e vamos entregá-la também no ano que vem. E a UPA da Zona Leste, estamos na fase final de projeto, vamos licitá-la para também executar. Ou seja, Santos, que não tem nenhuma UPA, terá 3, nós vamos fazer 3 novas UPAs. Em relação a unidades novas de saúde, nós estamos trabalhando para qualificar as unidades, reforma, lançamos o Pro Saúde, que é um programa de reformas e obras novas na área de saúde. Hoje são 12 unidades passando por reforma e nós temos o compromisso de construir 10 novas unidades de saúde dentro da nossa cidade. As primeiras 3 que serão licitadas ainda essa semana, colocadas em licitação, são as unidades do Bom Retiro, do bairro Caruara e do Morro Santa Maria, que não tem unidade de saúde. Então, essas 3 serão licitadas, temos mais 7 que serão licitadas também ainda esse ano, 10 obras novas iniciadas ainda em 2014. E na questão da melhoria da qualidade do atendimento, a aprovação da legislação com as organizações sociais, que está sendo já implementada, fizemos toda a regulamentação da lei, agora vamos partir para o processo de publicização para que as OS estejam já no ano que vem atuando dentro da estrutura dos equipamentos públicos na área de saúde. E a dengue, para que a gente possa também combater a dengue, nós temos, além de ter uma infraestrutura adequada na área de saúde, esse processo de conscientização é importante. Nós temos agentes, dividimos a cidade em 10 regiões, né? Temos a visita permanente, os mutirões que são realizados. Exige um cuidado e uma atenção contínua à questão da dengue, não só durante o período de epidemia ou durante um período onde existe a maior possibilidade da epidemia se concretizar, mas durante o ano inteiro. Nós lançamos uma campanha nas unidades escolares para envolver alunos, professores. O aluno, ele é um grande propagador dessas medidas de prevenção. Criança em casa, com os pais, enfim, acaba sendo um grande agente multiplicador. Isso tem rendido resultados. Inclusive, foi realizado recentemente o 4º prêmio Davi Capistrano de saúde, né, num prêmio nacional, e Santos foi premiada justamente pela metodologia utilizada no ano passado no combate à dengue. Nós estamos muito atentos em relação à dengue esse ano. No ano passado, comparativamente no mesmo período, nós tínhamos na cidade registrados 9.000 casos de dengue. Esse ano nós não chegamos na cidade a 200 casos ainda. Então, comparativamente ao ano passado, infelizmente no ano passado tivemos algumas mortes. Até o presente momento, esse ano, nenhuma morte. Mas é um assunto que requer atenção permanente, nós não podemos relaxar, ao contrário, é muito importante que além das
dos instrumentos do poder público. Nós temos aí as armadilhas para os mosquitos aí espalhadas por toda a cidade, temos um sistema de geoprocessamento para gerenciar cada uma das armadilhas em cada ponto da cidade, temos o trabalho dos agentes, são 200 agentes espalhados por toda a cidade, mas a conscientização do cidadão, a participação da sociedade é essencial para que a gente possa vencer a dengue. Especialmente a questão do porto, hein, Xalubi? A questão do porto também, o combate à dengue no porto é um combate difícil e a própria CODESP também precisa ser chamada à responsabilidade no sentido de participar dessa luta contra a dengue. Não, com certeza, a conscientização é fundamental. Na questão da saúde, eu queria tocar em 2 aspectos que eu acho importantes e talvez seja fundamental discutir nesse momento. A primeira é a questão da infraestrutura, que eu acho que a gente realmente tem uma infraestrutura, acho que Santos até privilegiada, né, em relação a outras cidades. Claro. Mas o que a gente vê é que existem iniciativas em que há a construção do equipamento, há a aquisição de equipamentos sofisticados, inclusive essa semana existe uma série de matérias na televisão que tem mostrado isso, que os equipamentos, depois de 2 anos adquiridos, continuam encaixotados, não tem gente quem opera o equipamento, não tem a técnica, quer dizer, o recurso existe. Então isso é uma coisa também que às vezes se constrói o prédio, mas não se constrói a gestão desse prédio, a forma de se operar o prédio, também isso é comum no Brasil, a gente tem o equipamento e depois com o tempo ele já vai deteriorando e já acabou. Inclusive as UPAs, existem muitas UPAs que o projeto fora do padrão, que eles fazem sala sem janela, aquela coisa, nós estamos no Brasil. E outra coisa é a relação dos médicos. Eu acho que esse é um ponto central e o senhor tocou no nome do ex-prefeito Davi Capistrano. Reconhecidamente ele fez um projeto na época aqui em Santos, as policlínicas, que é um projeto de sucesso, e de certa forma gerou assim uma certa polêmica na cidade, porque em você dando um bom atendimento de saúde pública, você vai retirar o público dos consultórios, né? E houve uma resistência na época, talvez o Chico possa lembrar, de uma ala médica que não era muito resistente que a saúde se dê. Eu estou falando, quero ressaltar que é apenas uma parte, acho que existem, claro, como em toda a profissão, os bons e os maus médicos, né? Os bons e os maus jornalistas, etc. Mas houve uma resistência porque na medida em que se oferece uma boa condição de saúde, se eu posso ir a um posto de saúde, ser bem atendido, marcar, agendar, o médico me atender de uma forma com qualidade, né? Quer dizer, dar o tempo necessário para poder eu sair dali e ir para um laboratório de análises, especialidades, fazer o meu exame, eu não vou precisar ter o plano de saúde. Eu não vou precisar pagar a consulta, né? Isso na época gerou uma certa, né? Porque existe um setor resistente de que, poxa, se o setor público ficar muito bom, eu vou perder o meu quinhão, né? E isso é uma coisa que realmente hoje se traduziu claramente nessa questão dos mais médicos. Porque a gente nota, eu não sei como está em Santos, mas pelo menos os prefeitos que têm vindo aqui, nos bastidores têm comentado com a gente, a respeito que esse profissional dos mais médicos é um profissional realmente diferenciado do brasileiro. Porque ele chega no horário, ele cumpre o seu dia a dia trabalhando. Chega até antes do horário. Vários fica além, chega antes do horário e chega depois. Como é que o senhor está vendo isso? O senhor tem acompanhado esse trabalho dos mais médicos? E como é que é essa questão, esse relacionamento, que realmente é um relacionamento? Porque a falta de médicos, né? Incrível. Olha, o município investe, todo mundo contrata, tem concurso, tem isso, aquilo, e falta médico. Como é que se explica isso? Esse é um grande desafio. Primeiro, com relação à infraestrutura, você tem toda a razão, o grande desafio, eu sempre digo para a nossa equipe e coloco de uma forma clara, na saúde nós temos alguns equipamentos antigos, precisamos de espaços físicos renovados, uma infraestrutura melhor para atender a população, isso exige a construção, a realização de obras novas, então nós estamos investindo muito nessa questão, mas fundamentalmente, grande parte do nosso investimento está sendo direcionado à manutenção, ou seja, não basta apenas construir, realizar obras novas, mas cuidar melhor daquilo que nós temos. E toda a concepção de obras novas, né, toda a infraestrutura que está sendo desenvolvida na rede de saúde, em todos os ambientes públicos, nós temos investido muito na qualidade da construção, justamente para que a gente possa, porque tem um conceito que o poder público, olha, compra, paga menos, né, compra aquilo que acaba selecionando aquilo que é de menor preço
e, consequentemente, muitas vezes, aquilo que é de menor qualidade. Então, muitas vezes, o material que é utilizado numa construção acaba, dentro de pouco tempo, exigindo novo investimento de manutenção. Então, aquilo que, num primeiro momento, pode parecer uma economia, na verdade, é um gasto excessivo, porque já existe a necessidade, logo em seguida, de fazer reforma. Então, nós estamos investindo na qualidade da construção, do material de acabamento, justamente para que a gente possa gastar menos com a manutenção. Agora, é fundamental também introduzir essa cultura do cuidar, né, dentro do ambiente público, dentro do serviço público e com a própria população que é usuária desses equipamentos, para que a gente tenha escolas melhor conservadas, para que a gente tenha unidades de saúde melhor conservadas, para que o poder público faça a sua parte, entregue as obras novas e elas permaneçam nesse estado de conservação para a população. A questão dos médicos, hoje os municípios disputam, né, médico. A realidade é essa, há uma grande disputa por profissionais para atuar nas suas redes. Santos aderiu ao programa Mais Médicos, hoje nós temos... O senhor está satisfeito com o desempenho dos médicos estrangeiros, prefeito? Eu acho que é um programa importante, né? Dentro do cenário que nós temos no Brasil, e Santos não é diferente, da ausência de profissionais. Na rede, muitas vezes, o município faz toda a parte de infraestrutura e faz os investimentos necessários e a população vai ao equipamento, não tem médico ou não tem o atendimento, e essa é uma grande reclamação. Então, nós estamos investindo bastante. A Prefeitura de Santos abriu concurso público para profissionais na área de saúde, também está sendo concluído. Nos próximos 60 dias, nós já teremos 60 novos médicos na rede municipal, além de profissionais de outras áreas da saúde, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, enfim, para qualificar e melhorar o atendimento na rede de saúde, e aderimos ao Mais Médicos. Os médicos realmente são empenhados. Em Santos, a avaliação é positiva do trabalho desses profissionais. Agora, nós estamos recebendo mais 9 médicos cubanos em Santos, que passam aí a atuar no município, e nós esperamos que eles possam atender. O fortalecimento é muito importante também na área da saúde, um tema que muitas vezes não é discutido com a profundidade que merece, Chico, é que o fortalecimento da rede básica de saúde, aquela rede que funciona nas policlínicas, que funcionam nos bairros, ela é essencial, porque muitas vezes se observa nos pronto-socorros superlotação, né? Filas, e muitas vezes não há necessidade do paciente, do usuário, ir até Mas o é uma questão pronto-socorro. cultural, prefeito. A pessoa está passando mal, leva para o pronto-socorro. Exatamente. É imediato, não é difícil mudar esse... Mas é necessário, até para que a gente possa organizar o sistema, porque muitas vezes ninguém quer que o cidadão deixe de ser atendido. Nós queremos dar o atendimento, mas se ele for informado que o atendimento que ele busca no pronto-socorro ele pode obter na unidade básica de saúde, evidentemente que para ele é mais fácil. Primeiro porque é mais próximo da residência dele. As unidades de saúde estão distribuídas em Santos, mas, prefeito, na maioria dos o bairros. gargalo está no atendimento de especialidades. Considere-se que nas policlínicas funciona bem. Mas quando o cidadão pede-se um exame até de rotina, leva-se muito tempo para se conseguir esse exame. Me parece que o grande gargalo, e o próprio secretário Marcos Calvo, ele reconhece esse aspecto, de que exatamente na especialidade é que é o grande gargalo na saúde pública. Então, existem gargalos, né, na rede de saúde pública. A questão da estruturação da rede básica é um deles, porque fortalecendo a rede básica, a gente diminui o impacto sobre a urgência e emergência. Nós temos a necessidade do atendimento das especialidades, né? O AME vem contribuindo muito nesse sentido, né? O Ambulatório Médico de Especialidades, a parceria com o Governo do Estado, que é um atendimento com hora marcada, um atendimento com qualidade importante, e nós temos que avançar. Vamos realizar alguns mutirões específicos para diminuir o número, o tempo de espera do cidadão que procura consultas específicas. Na questão dos exames, a gente tem avançado bastante, diminuído o tempo de espera para o cidadão. Isso, sem dúvida alguma, é muito importante para a gente melhorar a qualidade do atendimento. E nós acreditamos, né, que a atuação, além de toda essa estruturação da rede pública própria, nós, com a parceria que será desenvolvida com as organizações sociais, nós avançaremos na qualidade do atendimento. Até porque nós teremos essa parceria com as organizações sociais, que tem mais flexibilidade com o poder público por conta da legislação, que tem mais agilidade no atendimento, na pronta resposta às necessidades do cidadão. E nós vamos trabalhar dentro de uma parceria. É importante colocar que no mesmo equipamento nós poderemos ter a atuação das organizações sociais com os servidores públicos, não é incompatível, ao contrário, são
atividades e ações que se complementam para que a gente possa melhorar a qualidade do atendimento. Agora, prefeito, peço licença, Sim, claro. claro. Eu tenho que chamar o intervalo, nós vamos continuar debatendo essa questão e também no próximo bloco nós vamos falar sobre o Museu Pelé e Copa do Mundo. Voltamos já com o Jornal em Foque. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 6 de maio. Hoje recebendo com muito prazer o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista, o professor Humberto Chalub. E antes de passar para o Chalub, deixa eu perguntar, prefeito, e o Museu Pelé? Estamos às vésperas da Copa do Mundo e o senhor, numa última participação aqui no Jornal em Foque, de certa forma garantiu a inauguração do Museu Pelé para o dia 7 de junho, dias antes do início da Copa. Está mantido o cronograma, prefeito? Está mantido. Está trabalhando em regime ininterrupto. Esse final de semana estive no sábado e no domingo no Museu Pelé, acompanhando a evolução ali das obras. Para e passa. Nós temos aí vários fornecedores nessa reta final, nesses últimos 30 dias, que têm o compromisso de realizar a entrega dos materiais, enfim, toda a parte de acabamento. Nós conseguimos assinar o convênio da parte de museologia com o governo federal no mês passado, mês de abril. Mas isso foi o ano passado que foi isso acertado. Só agora o convênio, né? A burocracia no Brasil é um negócio incrível. O que nós fizemos, Chico, é que durante o período em que as tratativas para a assinatura do convênio estavam sendo feitas, a Prefeitura se antecipou e já realizou todos os processos licitatórios. Então, quando nós assinamos o convênio, nós já, imediatamente após a assinatura, homologamos todas as licitações relacionadas aos serviços existentes. Então, agora, os fornecedores aí têm o prazo estabelecido para a entrega dos produtos. Esperamos que eles possam cumprir, mas já está tudo contratado, todos os contratos assinados, estamos em ritmo acelerado dentro da obra. A parte de infraestrutura será concluída, a parte do entorno também, que ficou sob responsabilidade da Prefeitura, a revitalização ali da São Bento, troca de calçado, uma ciclovia, isso está em ritmo também dentro do cronograma e será entregue. Nossa expectativa é entregar. O museu está ficando muito bonito, quer dizer, é uma obra de arte, né? O Museu Pelé, né? Quem viu as ruínas aí no Casarão do Valongo, né? E hoje vê o museu... Antiga Prefeitura de Santos. Exatamente, e hoje vê o museu totalmente restaurado, toda a ambientação interna que foi feita. Não tenho dúvida que vai ser um dos equipamentos turísticos mais qualificados do Brasil, sem dúvida. O Museu Pelé, né? E certamente eu digo sempre que o Pelé levou o nome da cidade para o mundo, né? Através do futebol, do Santos. Agora, com o museu, nós vamos trazer o mundo para Santos, para conhecer o museu e desfrutar das belezas da nossa cidade. A gente está trabalhando com muita seriedade e determinação para cumprir o prazo. Vai ser o maior atrativo do Mundial. Com certeza, com certeza. Eu acho que vai ser para a cidade vai ser muito importante, até porque ali o entorno, a perspectiva de outros projetos ali também, né? Claro. Que é a questão do mergulhão, que vai fazer a plataforma ali, que vai ter acesso até aqueles armazéns, que já poderiam ter demolido aquilo, porque aquilo também está enfeiando aquela paisagem, né? Mas é do governo federal, mas de qualquer forma já está passado para o município. E a linha de trem ligando com São Paulo, a retomada, que eu acho que seria o grande
o grande sucesso, a retomada da linha férrea. A igreja, o Santuário do Valongo, a estação segunda fase do VLT que vai. Segunda fase do VLT que vai passar por ali. Agora, a questão do Valongo, ela remete, só voltando um pouquinho na questão da saúde, da questão das OS, as organizações sociais, a AMA, na verdade, que está dirigindo aí os trabalhos do Museu Pelé, é uma organização social, né? E o que se viu ao longo desse período é que pode ser bom, mas também não pode ser tão bom como aconteceu no caso do Museu Pelé, que é uma obra que se arrasta aí com dificuldade, quer dizer, agora essa tomada da decisão até particular sua aí de acelerar esse processo, de tomar a frente disso, talvez se não fosse isso também nós estaríamos ainda discutindo a questão do Museu Pelé. E como é que se dá isso? Porque da mesma forma que se pensa que é uma coisa positiva, porque a OS ela dá liberdade para o município de outorgar a responsabilidade para uma organização social que, de certa forma, tem uma autonomia para contratar, para demitir, para comprar, para fazer, sem aqueles entraves todos, principalmente na questão do trabalho efetivo do funcionário, que aí você não serve e sai, o cara está concursado, tem aquela coisa toda. Mas também pode apresentar aspectos negativos e na saúde, algumas cidades também já apresentam algumas questões negativas, de desvio de verba, quer dizer, a compra de medicamento na quantidade que não é bem aquilo, então já se sabe que nós estamos no Brasil. Como é que a prefeitura vai fazer para fiscalizar esse trabalho realmente, efetivamente? Porque na medida que se otorga uma responsabilidade, a prefeitura não está se eximindo da responsabilidade, porque ao término disso é a responsabilidade da prefeitura. Lógico. Como é que vai ser feito esse trabalho de fiscalização? Olha, Chalub, a diferença entre a expectativa que é gerada com esse trabalho das OS e o resultado é a gestão. Né? O que vai transformar a expectativa em resultado é o processo de gestão. E nós temos que nos guiar pelos bons exemplos. E não faltam bons exemplos no Brasil inteiro. Como você disse aqui, em relação aos profissionais, médicos, jornalistas, que têm os bons e os maus, nas OS não é diferente. Né? Nós temos, posso te dar aqui o exemplo, o Hospital SUS, melhor avaliado pelos usuários, é o Instituto do Câncer de São Paulo, que é gerido por uma organização social. Na área da cultura, é a melhor orquestra sinfônica da América Latina, uma das melhores do mundo, a melhor do Brasil, a Orquestra Sinfônica de São Paulo, que é gerida por uma OS. Então, nós temos grandes exemplos de excelência e é nesses exemplos que nós vamos nos pautar. Com relação aos mecanismos de fiscalização, a lei ela é muito clara, especialmente a lei que nós aprovamos aqui, ela exige a elaboração de um contrato de gestão do poder público com a OS. E o que é estabelecido nesse contrato de gestão? As metas e os resultados que devem ser alcançados de forma clara e objetiva. Caso esses resultados não sejam alcançados, existe a possibilidade de rescisão do contrato e a prefeitura buscar uma outra organização ou assumir propriamente o serviço. E foi exatamente isso que nós fizemos dentro do Museu Pelé. Nós, na verdade, não é uma OS, é uma OCIP, a AMA Brasil. Não existem esses mecanismos da lei de publicização que nós implementamos, o contrato feito é anterior à lei que nós aprovamos, portanto, ele não tem essas especificações de gestão, de fiscalização que nós introduzimos. Aliás, a partir dessa experiência foi um aprendizado, como nós tivemos, para fazer essas mudanças. E no caso dessa OCIP, nós assumimos aí a condução dos trabalhos para que o museu pudesse ser entregue. Então, fizemos parceria com o governo estadual, com o governo federal, porque, evidentemente, que o maior prejudicado com a não entrega do museu, com a não conclusão, não é a organização social, não é o OCIP, é a cidade de Santos, é o município, porque esse é um equipamento de interesse mundial, eu diria, numa etapa importante. É uma gestão nacional, interesse nacional. O governo federal tem que, mais do que assumir ajudar nessa luta. Prefeito, temos mais um minuto. Rapidamente, eu queria falar com o senhor sobre eleições, rapidamente. As pesquisas mostram agora que o candidato do seu partido, Aécio Neves, está crescendo e a presidente Dilma caindo nas pesquisas e já indicando a realização do segundo turno. Como é que o senhor recebe o resultado das pesquisas da sucessão presidencial? Animado? Olha, acho que as pesquisas, de forma geral, elas refletem uma fotografia do momento. Esse é o momento que nós temos aí. Você, com sua experiência política, Chico, sabe que 5 meses é um longo período até a conclusão de um processo eleitoral, até o tempo da eleição. Sim. Então, acho que os candidatos terão a oportunidade de apresentar suas propostas, mostrar aquilo que o Brasil precisa para se desenvolver. Eu vejo como prioridade absoluta
as reformas estruturantes para o país. Nós não podemos mais conviver com um cenário político como esse. A reforma política é uma reforma necessária, é imprescindível. A reforma tributária é uma reforma imprescindível. Essa concentração, como você falou aqui no início do programa, a nossa estrutura da federação, ela acaba concentrando o poder na União, em detrimento dos municípios onde vive o cidadão, onde estão os principais problemas. Então, acho que esses temas devem ser tratados, debatidos, e a população deve fazer a melhor opção na eleição. Muito bem, é o que se espera nesse processo, nesses próximos 5 meses. Prefeito, obrigado pela presença mais uma vez. Chico, obrigado, Chalub, mais uma vez. Obrigado a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição, a partir de 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.